grandes problemas no Brasil, que eu considero uma falta de respeito com o brasileiro, né, de tanto imposto que a gente paga e não vê retorno, um deles é o transporte coletivo. Quer dizer, é uma coisa que só anda pessoas, né, de classe média, baixa e pobres. Talvez por isso não tenham a preocupação de melhorar o transporte coletivo, porque é realmente uma falta de respeito. Sempre entupido, empinhado de pessoas e diminuem a quantidade de ônibus, né? Ainda tem um agravante, todo protesto que se tem que incendiar o ônibus, como se o ônibus tivesse culpa do erro dos governantes e quem paga com isso é o próprio povo. Diz que uma certa feita chegou um cara embriagado, entrou no ônibus lotado, ele saiu empurrando um, empurrando o outro, ficou lá balançando, roncando em cima de uma mulher, a mulher se levantou, ficou preocupada, saiu irritada. O bêbado sentou e toda hora dizia: esse ônibus passa no Quaiti. E o motorista lá dirigindo, já irritado com o bêbado: esse ônibus passa no Quaiti. O ônibus andava e o bêbado toda hora: esse ônibus vai passar no Quaiti. O motorista diz: vai passar na casa da ponte que caiu. O bêbado disse: e na volta passa no Quaiti. E vinha um cara com uma peixeira aqui de lado, um chapéuzão, camisa toda apertada, os braços dessa grossura, 1,80 m. Esses caras que vêm de academia, como o Tchaco enfiado aqui. E o ônibus lotado, um rapaz encostou perto dele lá e começou o ônibus a balançar, e o cara balançando, roçando nele, disse que ele olhou para trás e disse: o que é que você está fazendo aí? O cara disse: nada, rapaz, então desocupa e dá a vaga a outro. Dois barão, né, tomando um uísque, né, de manhã, no domingo, na beira da praia. Um barão olhou para o outro e disse: rapaz, tu não imagina o que aconteceu comigo. Eu fiz uma coisa que nunca tinha feito na minha vida. O cara disse: o que foi? Ele disse: peguei um ônibus e me surpreendi. O cara disse: se surpreendeu por quê? Porque não foi assaltado? Ele disse: não, porque eu nunca tinha dirigido um ônibus e consegui chegar em casa sem nenhum problema. Não tem coisa pior do que você pegar um ônibus e ao seu lado entrar um bêbado. Você já anda estressado do trabalho, do ir e vir todo dia, pegar às vezes até 2 ônibus para chegar no trabalho. Quando você realmente consegue voltar para casa, encosta um bêbado do seu lado. O bêbado chegou, sentou do lado da mulher. A mulher lendo um jornal, ele chegou e disse: minha senhora, a senhora é feia, viu? Ela disse: pior é você, bêbado e sujo. Ele disse: é, mas amanhã eu tô bom. O que é que o senhor acha do transporte coletivo aqui da região? Eu acho que as linhas se deveriam distribuir mais pela cidade, que você ter mais lugares para você poder ir de ônibus. Já aconteceu algum abuso, você tá em pé, chegar um cara encostando, empurrando, fazendo gracinha? Não, comigo não. Graças a Deus, comigo não. O transporte público ele é essencial para a mobilidade urbana, né? Porque muitas pessoas só têm ele como meio de locomoção. Embora algumas outras pessoas tenham outras formas de se locomover, se houvesse mais investimentos nesse setor, talvez outras pessoas começassem a se adaptar a usar esse meio de transporte, que é o transporte público, como acontece em grandes cidades, como o exemplo de Londres, que, por exemplo, no centro das cidades, raramente você vê um transporte particular, um carro de passeio dentro da cidade. Para ele entrar nessa área, ele precisa pagar uma taxa, já justamente pelo incentivo aos transportes públicos. Mas, no entanto, eles investem muito nessa área de metrô e tudo mais. O cidadão entrou embriagado no ônibus, passou direto, lá vem outro rapaz e disse: Cocó brabador, quanto é a passagem? O cara disse, calado ficou. Cocó brabador, quanto fica a passagem? Calado.
cara entrou lá chateado, sentou, o cara disse, por que você não respondeu, rapaz? Aí o cobrador disse, porque eu sou gagago também, podia ser que ele não entendesse se quisesse brigar comigo. Existe a insatisfação também da pessoa, do usuário, mas existe também um ser humano que trabalha dentro do ônibus, que no caso é o motorista. E sempre que chega alguém incomodando, tem que ouvir uma certa resposta. Uma certa feita o motorista rodou o tempo todo, parou para tomar um cafezinho, e toda hora o cara disse, vamos embora, rapaz, ele disse, tem 10 minutos, vamos embora, isso tem mais 10 minutos. Daqui a pouco o cara chegou, não aguentou mais, disse, meu amigo, que hora que essa lata velha sai? O motorista disse, na hora que encher de lixo, aí eu saio, pode ir entrando. Quando você pega ônibus, você se incomoda com o que mais, quando o ônibus está lotado? Não me incomodo muito não. Nem com um bêbado encostando em você, roçando, empurrando com a barriga? Não, porque sempre eu vou sentar do lado da janela e não tem gente que fica muito em cima de mim não. O horário que você pega normalmente é tranquilo ou você pega assim na hora do rush também? Às vezes é tranquilo e às vezes é cheio. Acredito que o grande problema das passagens caras, os ônibus superlotados, a falta de conforto de uma forma geral nos ônibus é justamente a falta de incentivo nesse tipo de transporte. Até porque existem outros meios de transporte, que não é o caso da nossa região, que o transporte público é predominantemente através de ônibus, então falta esse incentivo por parte das políticas públicas de forma que melhore a qualidade, tenham-se mais ônibus, mais empresas concorrentes, inclusive outros meios que não se dependa só de ônibus. 80% da população brasileira é obrigada a usar o meio de transporte coletivo. Portanto, as pessoas têm que ter mais tolerância com as outras, têm que se respeitarem mais, têm que abrir mão de um assento para uma pessoa mais idosa, para uma pessoa gestante. Então as pessoas precisam se respeitarem mais, porque trata mal, empurrar, abusar ou até ferir dentro do meio de transporte coletivo não tem graça nenhuma, sabe por quê? Porque o caos é sério.